Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre sífilis congênita, de acordo com o Manual do Ministério de Saúde do Paraguai, tá? A definição: a sífilis é uma doença infecciosa de transmissão vertical. Ela é causada pelo Treponema pallium, tá? Pode resultar em má formação, morte fetal ou neonatal. 40% das gestações de mulheres com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente. A sífilis ela passa da mãe ao RN durante o desenvolvimento fetal ou no momento do nascimento. O agente etiológico é causado por uma bactéria chamada Treponema pallidum, do gênero Treponema, da família Treponemaceae, descoberta no dia 3 de março de 1905. O treponema no RN, ele vai causar uma infecção na mucosa nasal. Ele vai causar uma destruição dessa mucosa nasal. A sífilis na gestação. Toda grávida deve realizar-se análises sorológicos, para sífilis. Como que é feito esses análises? Na primeira consulta pré-natal, que é no primeiro trimestre, entre 28 e 32 semanas, no segundo controle sorológico e no momento do parto, que é o terceiro controle sorológico. Então, toda grávida com sífilis, ela deve realizar um segmento laboratorial com a análise de VDRL, cada mês até o momento do parto, porque ainda existe a possibilidade de transmissão em qualquer estágio da doença materna. Como que é feito o diagnóstico? Se deve considerar que a grávida tem sífilis em qualquer dos seguintes critérios: teste rápido para sífilis reativo. Essa sífilis rápido para sífilis reativo é em qualquer consulta. Se a grávida tem um dos testes prévios não reativo ou não tem nenhum exame prévio. O VDRL reativo em qualquer consulta a partir de 1:1, a gente considera ele reativo. Se o título do teste VDRL atual é maior em 2 ou mais diluição que o último teste VDRL realizado, haja ou não recebido tratamento. O VDRL reativo em qualquer consulta, a partir de 1:1, quando não se pode comprovar o tratamento, ou seja, considerado um tratamento inadequado, independentemente do título independente desse título do teste atual, tá? O tratamento da sífilis materna. Então, na sífilis materna, o Ministério da Saúde do Paraguai se recomenda 3 doses de penicilina G benzatina, que é do 2.400.000 unidades, intramuscular, uma dose a cada semana, por 3 semanas. Então, uma dose por semana a cada 3 semanas. E se for considerado neurosífilis, é a penicilina G cristalina, 2.400.000 intramuscular, administrada a cada 4 horas EV, ou por uma bomba de infusão contínua, por 10 a 14 dias. Isso é o tratamento da sífilis materna. Agora, o manejo do parceiro sexual, Se deve realizar clinicamente e sorologicamente as pessoas que mantêm relação sexual com a grávida dentro dos 12 meses antes do diagnóstico de sífilis. Então, a gente tem que fazer o manejo desse parceiro. Essas pessoas devem ser tratadas mesmo quando não acessam os testes sorológicos ou esses são negativos, antes do diagnóstico presuntivo ou quando, a possibilidade do segmento não for segura, tá? A gente tem que tratar esse parceiro. Esse parceiro que teve relação sexual com a grávida dentro de 12 meses antes do diagnóstico da sífilis, a gente tem que tratar.
a sífilis congênita. A sífilis congênita, a gente considera todo neonato, aborto ou natimorto cuja mãe não teve evidência clínica. Ela não teve uma úlcera genital ou lesões compatíveis com sífilis secundária. E ou com provas treponêmicas, incluídas provas treponêmicas rápidas, que é o VDRL, tá? O teste rápido. Ou não treponêmicas positiva ou reativa durante a gestação, parto e puerpério, que ela não haja sido tratada ou haja sido tratada com eritromicina, haja sido tratada inadequadamente. Vamos supor, ela tomou uma dose essa semana e passou 2 semanas sem tomar a dose, entendeu? Isso é tratamento inadequado. Ou ela abandonou o tratamento. Haja combinado o tratamento do último mês de gravidez, independente da presença de sinais, sintomas ou resultado de laboratório do neonato. Todo neonato com o título de VDRL maior que 4 títulos em 2 diluição, a mãe, realizados no momento do parto, tá? O da mãe, o VDRL da mãe é realizado no momento. Vamos supor, a mãe tem 1:1 e o RN, ele tem 1:4, 1:8, tá? Ou 1:16. Todo neonato que apresenta provas não treponêmicas positivas em alguma das condições, manifestações clínicas sugestivas de sífilis congênita, evidência de mudança na sorologia, o VDRL anterior negativo e ele se torna positivo, ou elevação do título do VDRL em relação aos títulos anteriores, tá? A gente trata todos os casos. Agora, a sífilis congênita ela é dividida em sífilis precoce e sífilis tardia, tá? A sífilis precoce, ela é menor, dá em menor de 2 anos, mas ela é mais evidente até a 5ª semana. Ela deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e das avaliações clínicas, laboratorial e de estudo de imagem na criança. As manifestações clínicas nessa criança, ela pode ser de forma multissistêmica, oligossintomática e assintomática. Como são essas formas clínicas? A forma multissistêmica, ela geralmente é correspondente ao RN gravemente enfermo. Aquele RN que tem uma hepatosplenomegalia, trombocitopenia, um compromisso do sistema nervoso central, hepatite, pancreatite, uma glomerulonefrite, uma osteocondrite, lesão de pele, tá? A forma oligossintomática, ela se apresenta geralmente nos primeiros 6 meses de vida. E as manifestações clínicas mais frequentes são lesão na pele, na mucosa e alteração óssea. A forma assintomática é a forma mais frequente que a gente tem. É aquele RN que não apresenta nem sinal e nem sintoma clínico ao nascer de sífilis, tá? Então, a forma disseminada da infecção, que é a síndrome congênita maior, ela se manifesta no momento do nascimento. O sinal mais sugestivo é o comprometimento da pele e mucosa. O exantema maculopapular e bolhoso, que é essa figura do pezinho, ele forma umas bolhas, com presença mais intensa na palma da mão e planta dos pés, tá? As principais características dessa síndrome são a prematuridade, baixo peso ao nascer, hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite ou ostite ou osteocondrite, tá? Pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório, pode N características.
Agora, a sífilis congênita tardia, que ela dá em maiores de 2 anos. Ela corresponde à fase terciária da sífilis do adulto. Deve estar atento na investigação para a possibilidade da criança ter sido exposto ao treponema por um meio de exposição sexual, tá? A manifestação clínica da sífilis tardia é a frente olímpica, a tíbia parece uma espadas, dente de Hutchinson, o nariz em cela de montar, tá? O palato em ogiva, né? Goma de véu do paladar, dificuldade no aprendizado, uma hidrocefalia e retardo mental. Aqui a gente tem um exemplo de dente de Hutchinson, tá? Essa de baixo aí é uma tíbia em espada, tá? O diagnóstico, então, é exame físico, as provas não treponêmicas quantitativa, as provas treponêmicas, que é o VDRL, o estudo do líquido cefalorraquídeo, radiografia dos ossos longos, hemograma completo com reconto de plaquetas, uma radiografia de tórax, a prova da função hepática e renal, avaliação visual e auditiva. O tratamento, então, o tratamento em idade menor que 7 dias, penicilina cristalina 50.000 unidades, quilograma dose intramuscular, a cada 12 horas por 10 dias. De 7 a 28 dias é penicilina cristalínica, só que a vez dela ser em 12 horas, ela passa a ser de 8 horas. E maiores de 28 dias, lactantes e crianças, também a penicilina cristalínica, 50.000 unidades, só que é a cada 6 horas, tá? Na sífilis congênita tardia, a gente associa a penicilina cristalínica, 200.000 unidades a 300.000 unidades, EV por 10 a 14 dias, que é aquela que você vai dar seguida de 3 doses da penicilina benzatínica, 50.000 unidades, quilograma peso intramuscular, com intervalo de 1 semana cada. E a gente tem que diferenciar em 3 situações especiais. O RN, filho de mãe com sífilis adequadamente tratada, o que a gente vai fazer? Nesses casos, a gente realiza o controle médico e da sorologia não treponêmica, mensualmente, até que seja negativo. Habitualmente, ocorre essa negativação, ela ocorre antes dos 4 meses de vida do RN. O RN com sífilis congênita provável e sífilis confirmada. O que a gente faz? A gente realiza o controle clínico e de sorologia não treponêmica, que é o VDRL, aos 2, 4, 6 e 12 meses de idade, aliás. Se o VDRL ele permanece reativo aos 6 meses de vida, se deve estudar o paciente e a gente avalia a necessidade de repetir o tratamento. Nos casos sintomáticos, as provas treponêmicas podem permanecer reativa durante toda a vida. O RN com neurosífilis, a gente faz o quê? A gente realiza o segmento dele correspondendo à sífilis confirmada. Se deve determinar o VDRL em líquido cefalorraquídico nos 6 meses de vida para verificar a sua negativação. A presença de celularidade, o aumento de proteína e o VDRL reativo em líquido cefalorraquídico aos 6 meses de vida é indicação para você repetir o tratamento. Nesse paciente, o Ministério da Saúde do Paraguai ele recomenda realizar o segmento neurológico, oftalmológico e otorrinolaringológico nessas situações, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Muito obrigada da atenção de todos aí.
tudo, preste atenção, porque sífilis vai cair na sua prova. Em alguma prova que você fizer, vai ter sífilis na jogada. Por quê? É a mais comum do Brasil. E aqui no Recife, a gente até brinca, a gente chama de recífilis. É tanta sífilis, que mudou até o nome da cidade. Ela é a mais comum no Brasil, o risco de transmissão é maior quando a gente tem uma sífilis primária ou secundária, chega até 70%. Isso por quê? Porque a gente tem uma quantidade de treponema lá em cima nessa fase. Então, ela acaba passando da mãe para o bebê. Quando a gente tem a sífilis terciária ou a latente tardia, a gente tem um risco de transmissão um pouco mais baixo, mas ainda é significante. E a gente divide as manifestações da sífilis em precoce e em tardia. Vamos ver quais são essas manifestações. E as manifestações que acontecem precocemente são aquelas que acontecem nos primeiros 2 anos de vida do bebê, da criança. A gente vai ter infecção ativa aqui, a gente vai ter inflamação causada pelo próprio treponema. E quais são essas manifestações? A gente tem a rinite sifilítica, que é aquela secreção, aquela coriza, pode ser até serossanguinolenta, no narizinho da criança. Ali tá cheio de treponema, ali tem infecção ativa e aquilo passa, tá bom? O pênfigo palmo plantar, que a gente vai ver aqui, são essas lesõezinhas aqui, que acomete a mão e o pé do bebê. Essas lesões, elas estão tipicamente em uma bolha cheia de líquido dentro. Esse líquido tem treponema dentro. Ela pode estourar, fica em carne viva e depois forma uma crosta, tá bom? O condiloma plano, que tá aqui, pega muito a região oral e perianal, tá bom? E as lesões ósseas, que a gente vai ter a osteocondrite, que pega a metáfise dos ossos longos e o paciente tem dor à manipulação. Na questão vai ter, foi tirar a fralda da criança, foi manipular a criança ficou com dor. Ela pode até desenvolver uma pseudoparalisia de Parrot, que é por conta da osteocondrite. E a gente vai fazer um diagnóstico diferencial com os tocotraumatismos, porque nesse caso aqui a gente não tem lesão de plexo, e nos tocotraumatismos a gente tem. A gente pode ter também uma periostite, que pega mais a diáfise. Você vai ver uma lesão hiperrefringente pelo raio-x e você vai ver aquele sinal do duplo contorno, tá certo? E agora a gente está diante das lesões mais tardias, que acontecem depois do 2º ano de vida dessa criança. Vamos fazer uma associação aqui. Essas lesões tardias, elas têm associação com as lesões que a criança teve lá no começo, com as precoces. E o que é que a gente tem? A gente pode ter uma fronte olímpica, que é uma sequela e cicatrização da periostite lá do osso frontal. A gente tem o nariz em cela, que também está aqui nessa imagem, que é a complicação da rinite sifilítica. A gente tem a tibia sabre, que é a complicação da osteocondrite. A gente tem as articulações de Cluton, que é um edema no joelho da criança, fica inchado mesmo. A gente tem os dentes de Hutchinson, a surdez e a ceratite intersticial. Quando o paciente tem os dentes de Hutchinson, a surdez e a ceratite intersticial, a gente tem que lembrar que ele pode ter a tríade de Hutchinson, tá certo? Aqui são os dentes, tá? Que a gente vai ver aqui os incisivos com essas duas pontinhas. A gente tem um molar em amora, tá certo? E a ceratite intersticial, a gente vai ter uma opacidade corneana, tá bom? A gente também tem associação com retardo mental nos pacientes com sífilis após o 2º ano de vida. E como é que a gente investiga o paciente? E aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque é isso que cai na prova tipicamente. Quando a gente tem uma mãe que foi contaminada durante a gestação, todo paciente, mesmo se ela foi tratada ou não, o paciente vai ter que fazer um VDRL no sangue periférico. Se a mãe não foi adequadamente tratada, aí a gente vai ter que fazer um hemograma, o LCR, que a gente vai ver se tem a presença do VDRL, se tem pleocitose acima de 25 células por milímetro cúbico, se tem proteinorraquia acima de 150 miligramas por decilitro. E fazer também um raio-x de ossos longos. Essa é a investigação de todo recém-nascido que a mãe foi contaminada. E aí só faz o VDRL no sangue, naquelas que foram adequadamente tratadas, e quem não foi adequadamente tratada ou não foi tratada, vai ganhar o pacote completo. E aí, como é que é o tratamento adequado para a mãe? Se a mãe fez o tratamento só com penicilina, se ele foi documentado e foi feito 30 dias antes da gestação, se teve uma resposta laboratorial, o VDRL começou a cair, e se foi adequado para a fase que ela tá certo? Se era primária, terciária ou era neurosífilis. A mãe tem que ter feito tratamento adequado para a fase que ela se encontrava. E tem que garantir que essa mãe não foi resposta à sífilis. E aí, a gente tem uma mãe que fez o tratamento inadequado ou não realizou. A gente vai considerar que o paciente tem sífilis, tá certo? E a gente vai fazer a investigação completa e vai notificar. E aí, vamos pensar, agora é outra coisa, agora é o tratamento. Vamos pensar que a gente tem uma mãe, vamos pensar que a gente tem 3 mães, as 3 fizeram um tratamento inadequado. E aí, cada filhinho nasceu. O primeiro filho nasceu sem nenhuma alteração, com LCR normal e com VDRL negativo. E o que é sem alterações?
tanto alteração clínica, como alteração sorológica, como alteração radiológica. Essa criança aqui não tem nada, mas a mãe foi inadequadamente tratada ou não foi tratada. Então, essa criança vai ganhar uma penicilina benzatina, tá certo? A segunda criança, ela tinha alterações, algumas alterações desses exames, mas tinha o LCR normal, então ela não tem neurosífilis. O tratamento dela é com penicilina procaína ou penicilina cristalina por 10 dias. A gente acaba escolhendo a procaína porque o paciente não precisa ficar internado, né? Mas aí a terceira criancinha nasceu, a terceira mãe, e ela tinha alterações clínicas, sorológicas ou radiológicas e tinha o LCR alterado, pessoal. Essa criança tem neurosífilis e o tratamento não pode esquecer. Qual é o tratamento de neurosífilis? Penicilina cristalina por 10 dias. Aqui a gente vai ter outra mãe. Foi uma mãe que fez o tratamento todo certinho. Tomou as doses adequadas, foi 30 dias antes do parto, não teve risco de reinfecção, foi tudo perfeito. E aí a gente pode ter uma criança que tem um VDRL maior que a mãe ou teve alguma alteração clínica, ou seja, mesmo a mãe fazendo tudo certinho, a criança tem sífilis. E aí a gente vai ter que colher uma LCR, e ele pode ser normal, e a gente pode tratar com penicilina procaína ou cristalina, e essa criança pode ter um LCR alterado. Aí a gente faz uma penicilina cristalina por 10 dias. A outra opção que a gente pode ter é uma criança com um VDRL menor que a mãe e essa criança é assintomática, essa criança não tem nada, tá certo? A gente pode acompanhar, mas geralmente os infectologistas preferem que a gente faça uma dose de penicilina benzatina. E a gente tem a outra criança que pode ter um RN com VDRL negativo e é assintomático. A mãe tratou direitinho e o RN nasceu sem nada.